Oi gente, eu sou o Rafa, esse é meu canal de resenha DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo do projeto Clube do Crime da HarperCollins. Mas também, como é quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional, porque o livro do Clube do Crime dessa vez é nacional. Eu tô falando de O Mistério. Eu vou ter que ler porque são 4 autores. Coelho Neto, Afrânio Peixoto, Medeiros de Albuquerque e Viriato Correia. Junto também aqui tem um marcador, como sempre, em todos os livros. Aqui a gente vai conhecer o Pedro. Ele é um leitor assíduo de romances policiais, mas não porque ele gosta do gênero, mas porque ele quer ter ideias para botar o plano dele de matar o homem que arruinou o pai dele, um banqueiro. Ele quer fazer isso de uma maneira que ele não saia culpado, mas o investigador Melo Bandeira vai fazer de tudo para achar o verdadeiro culpado desse assassinato. E é isso que a gente vai acompanhar no livro, a execução do plano do Pedro de matar o banqueiro e toda a investigação que o Melo vai fazer. E a gente vai saber se o Pedro vai sair como culpado, vai conseguir se livrar disso ou não. Ali no começo a gente vai conhecer um pouquinho a história do Pedro, vai acompanhar ele executando o plano dele de assassinato do banqueiro, e a partir daí a gente começa a acompanhar toda a investigação e também as tentativas do Pedro de conseguir se safar, de não ser ele o apontado como culpado. A partir daí então a gente vai conhecer toda a história que envolve esse assassinato. A gente vai conhecer um pouco mais do banqueiro, né? Possíveis outros suspeitos do crime, como o Pedro vai fazer para ali conseguir continuar inocente, não ser apontado como o assassino, e toda a investigação que o Melo e a equipe dele tem que fazer ali para entender tudo o que aconteceu, né? Então todas essas histórias vão se juntando ali para formar a história toda, e lá no final a gente descobre o que aconteceu. Esse livro tem uma particularidade bem interessante. Ele é considerado, né, por muitos, o primeiro livro de literatura policial publicado no Brasil, lá nos anos 20. Ele era publicado num jornal e depois juntaram e formaram um livro. Como eu disse para vocês no começo, são 4 autores, e a particularidade nisso tudo é que cada autor escreveu um capítulo, só que eles escreviam sem saber o que os outros 3 iriam escrever. Eles não conversavam entre si para decidir qual rumo da história a história ia tomar, né, para fazer isso de uma maneira em comum. Não, cada um tirava da própria cabeça para onde conduziria a história. E a história, óbvio, acabou criando alguns furos, né, na história toda. Algumas coisas ali ficaram distorcidas, tinha uma hora que o nome dos lugares mudavam, né? Cada um chamava o lugar de um jeito, por algum erro que acontecia, né? Isso até foi apontado ali pelo Tito Prates no pós-fácil do livro, mas eles conseguiram escrever e conseguiram terminar a história. A história em si tem esses defeitos, ela tem um andamento bem lento, posso dizer assim, não é uma história que flui muito bem, talvez porque cada escritor escreveu um capítulo, mas ela consegue ali toda terminar, eles conseguem fechar toda a história, desenvolver, e como curioso que eu sou, para mim acabou ficando muito interessante ver como tudo aconteceu, como eles conseguiram fazer tudo isso, né, acompanhar toda a história. Então por isso que para mim valeu a pena a leitura, apesar do texto um pouco mais travado. A HarperCollins fez uma coisa que eu acho que deveria ter feito mesmo, ela manteve, né, o texto original, com todas as palavras, com todo o texto original, que era um texto de um português mais antigo, que é um pouquinho mais travado para a gente hoje em dia, com expressões mais diferentes, que hoje em dia não são mais usadas. Às vezes eu lia e ficava, pô, mas o que isso quer dizer, né? Ficava um pouquinho mais difícil de entender, porque era uma linguagem que não é usada hoje em dia, mas para mim isso eu acho que valeu a pena porque trouxe a experiência de um leitor da época, né? A HarperCollins resolveu preservar isso, deixando a gente, pelo menos a mim, deixando ter essa experiência do leitor que lia ali o jornal, cada capítulo
que ele lia no jornal ali na época. Então valeu a experiência muito por isso, né? Como eu sou uma pessoa bem curiosa, então para mim valeu. Então, para mim fica aqui a dica de leitura de Um Mistério, se você também é um leitor mais curioso, quer entender como era feito um texto brasileiro ali no passado, de literatura policial, tem toda essa pegada de ser o primeiro livro policial publicado no Brasil. Então, se você for pensando nisso, eu acho que vai valer a pena você ler Um Mistério. Mas se você não é assim, se você simplesmente quer ler o livro, eu acho que talvez não seja um livro para você, porque não vai ser um livro assim que você vai gostar tanto. Como eu falei, o livro em si, a história em si, ela tem seus defeitos, ela é travadinha, não é assim uma grande história. Eu até estou dando 4 estrelas porque valeu a experiência, valeu o que a HarperCollins fez de trazer esse primeiro livro publicado no Brasil de novo aqui pra gente, né, dessa época, da atualidade, conseguir ler, porque é muito interessante ver como a literatura policial nasceu ali no Brasil. Então, por isso que para mim vale 4. Se eu fosse ver só o texto, só a história, sim, talvez seria 3, tentando ser algo do tipo. Mas, para mim, valeu a pena por isso. Por título de curiosidade, pelo projeto em si, de como a HarperCollins tratou tudo isso, eu acho que valeu toda a iniciativa e por isso as 4 estrelas. Então, dado tudo isso, se você for curioso, que nem eu, leia O Mistério. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like, seu comentário, se aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado, tchau!